Galerinha da URGS, tarda, mas não falha. Mais uma URGS 2018 Física. O iniciado a seguir refere-se às questões 5 e 6, então vamos fazer de uma tacada só a 5 e a 6. A figura abaixo representa duas esferas 1 e 2 de massas iguais a m presas na extremidade de uma barra rígida de comprimento L e de massa desprezível. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante em torno de um ponto, em torno de um eixo perpendicular à página que passa pelo ponto P. Então tem o desenhozinho, tem a massa 1, uma haste de massa desprezível, massa 2, tem um ponto P, ele diz que tem um eixo aqui perpendicular ao plano do papel, né, do quadro no caso, e a coisa está girando com uma velocidade angular constante. Ele diz que esse tamanho todo aqui vale L, enquanto esse tamanhozinho aqui vale L sobre 3. Sendo VI a velocidade tangencial da esfera I, na verdade era para ser 1, e F1 a força centrípeta nela resultante, as razões V1 sobre V2 e F1 sobre F2 entre os módulos dos respectivos vetores são nesta ordem. Boa! Quando eu botar essa coisa para girar, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que a esfera 1 vai descrever uma circunferência de raio L sobre 3 em torno do ponto P. Enquanto que a esfera 2 vai descrever um raio que é L menos L sobre 3. 3L sobre 3 menos L sobre 3, com certeza esse tamanho dá 2L sobre 3. 2L sobre 3. Então, em determinado momento, a esfera 1 vai estar aqui, por exemplo, conectada através do eixo, e a esfera 2 estaria ali. A velocidade é tangencial, né? V1. A velocidade é tangencial à trajetória, V2. Eu sei que essa velocidade angular ômega é a mesma, né? O ângulo descrito pela massa 1 e pela massa 2 é o mesmo com o passar do tempo, completa uma volta ao mesmo tempo. No movimento circular uniforme, nós sabemos que V igual a ômega vezes R. Afinal, velocidade linear 2πr, tamanho de uma volta, dividido pelo período, tempo para completar uma volta. Velocidade angular, 2π, ângulo de uma volta em radianos, dividido pelo tempo para completar uma volta. Se eu multiplico a velocidade angular ômega por R, fica igual a velocidade linear. Então, rapidamente, demonstramos V igual a ômega sobre R. Eu posso escrever isso para a esfera 1 e eu posso escrever essa expressão para a esfera 2. E pelos dados do problema, ômega 1 é igual a ômega 2. Portanto, isolando o ômega, V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Já que ele quer a razão V1 sobre V2, a razão V1 sobre V2 vai ser igual a razão R1 sobre R2. V1 sobre V2 vai ficar igual. O raio 1 é L sobre 3 e o raio 2 é 2L sobre 3. V1 sobre V2 vai ser igual a primeira vezes o inverso da segunda. Pronto, V1 sobre V2 deu igual a 1 sobre 2. Mas ele também quer a razão entre as forças centrípetas. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, força centrípeta ficaria mv ao quadrado sobre R. Como eu já tenho a razão entre as velocidades e já sei a razão entre os raios, fica fácil resolver. Porém, eu ainda acho mais interessante substituir o V por ômega vezes R e lembrar que a aceleração centrípeta pode ser calculada por ômega ao quadrado vezes R. Assim, a força centrípeta fica m vezes a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes R. Eu acho que essa expressão vai facilitar um pouco a nossa vida. F1 sobre F2 vai ficar igual M1 ômega 1 ao quadrado R1 sobre M2 ômega 2 ao quadrado R2. Ele falou que massas iguais a M. M dividido por M dá 1.
as velocidades angulares são iguais, então F1 sobre F2 vai dar a mesma razão R1 sobre R2 de antes, ó. Então continua dando 1 sobre 2. 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Letra C. Matamos a questão 5. Eu evito olhar as questões antes de corrigir e eu tenho o gabaritinho aqui em print screen. Então vai ficar a questão 5, letra C. Oh yes! Já que a questão 6 tem o mesmo enunciado, podemos agilizar a nossa vida. O que vocês acham? Em relação ao eixo de rotação que está em P, né, tem um eixo de rotação aqui perpendicular, o centro de massa do sistema descreve uma trajetória circunferencial de raio. O que ele está querendo que a gente faça aí nessa segunda parte da questão é calcular o centro de massa dessa distribuição de massa. Calcular o centro de massa, pessoal, é que nem fazer uma média ponderada. Então observem. Eu vou descobrir onde é que está o centro de massa dessa encrenca. Para descobrir onde é que está o centro de massa, uma das maneiras de fazer seria colocar aqui o eixo X do nosso sistema de referência. Posso colocar no ponto P a origem e vou descobrir o X do centro de massa fazendo o seguinte, ó, X do centro de massa vai ser igual a massa do objeto 1 vezes a posição x1, mais a massa do objeto 2 vezes a posição x2 dessa massa, dividido pelas somas das massas m1 mais m2. Ou seja, para calcular a posição do centro de massa de uma distribuição de massas pontuais, considerando que essa massa é um ponto, essa outra massa é um ponto, basta fazer a média ponderada usando como peso dessa média ponderada a massa dos objetos. Cuidado, esse peso que eu estou dizendo não é peso força, né? É o peso da média ponderada. Então o x do centro de massa ficaria, massa 1 é m, x1, se eu coloquei aqui a posição 0, o x1 é menos L sobre 3. A massa 2 é m e a posição x2 para a massa 2 é 2L sobre 3. 2L sobre 3. E as massas são iguais, né? M mais M. Menos L sobre 3, 2L sobre 3 vai dar L sobre 3, né? Vai dar L sobre 3M dividido por M mais M, 2M. M dividido por M dá 1. A posição do centro de massa vai ficar a divisão de fração a primeira vezes o inverso da segunda. Vai ficar L sobre 6. Positivo quer dizer que está à direita aqui, né? Então eu poderia trocar a posição dessas duas massas, colocar uma massa 2m a uma distância de L sobre 6 do ponto P. E aí o centro de massa então vai descrever um círculo com raio L sobre 6. L sobre 6, letra D. Então a questão bem bonitinha. Nem todos os cursos vêm centro de massa. Por isso que era importante, né, a gente olhar o edital para verificar o que a gente vai ser cobrado naquele vestibular que a gente vai fazer. Então, letra D, conferir o gabarito. Show! Mais uma! Então, cuidado aí para a galerinha que não estudou o centro de massa, vale a pena dar uma olhada nisso quando for fazer URCS. Beijo!